paz do Senhor. Dizer da minha alegria em poder cooperar com os irmãos nesta feita. Que Deus continue abençoando o pastor Éder, sua família, sua esposa, missionária Ana Carolina, a tantos quantos têm estado debaixo de sua liderança e responsabilidade. Que Deus abençoe de maneira poderosa. Dizer da minha alegria, do meu contentamento em poder cooperar com os irmãos nesta tarde, e louvar a Deus por esta obra ainda estar de pé. Devido a essa crise, muitos ministérios fecharam as suas portas, e eu louvo a Deus que ainda esse ministério ainda está com as portas abertas, porque nós vemos claramente que as portas que Deus abre, ninguém pode fechar. Então nós vemos por aí muitos ministérios que se sucumbiram, se renderam a esta crise e optaram em fechar as portas. E a Bíblia diz que quando o pastor é ferido, as ovelhas se dispersam. E eu quero louvar a Deus que esta palavra não se cumpriu no ministério do pastor Éder. Não foi ferido e nem as ovelhas se dispersaram. Então é motivo de nós glorificarmos a Deus, porque Deus ainda tem nos mantido de pé diante a sua presença. Quero louvar a Deus pela vida dos meus amigos que estão aqui comigo, me acompanhando, presbítero Oliveira Júnior, diácono Eliseu Reis, meu irmão evangelista Jonatas Oliveira. Que Deus continue abençoando esses servos do Senhor. Queridos, sem mais delongas, se você tem aí um exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, verso 1. É um texto muito conhecido. É um texto muito conhecido. Eu queria, com a ajuda do Espírito Santo, em alguns minutos, entregar aqui algo de Deus para você. E eu tenho certeza que nós sairemos daqui melhores do que quando chegamos. Você crê nisso? Que você pode sair daqui melhor? Então vamos para a palavra. Isaías 43, verso 1 diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo.
Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Tome assento, por bondade. É importante a gente dizer que o texto que nós ora lemos é uma pregação por si só. Se nós lemos de maneira muito audível, bem alto, e aquelas palavras que são ecoadas, automaticamente elas entram nos nossos ouvidos e descem para os nossos corações, porque eu costumo dizer que esses são textos que não precisam de muita explicação, são textos que basicamente já se pregam sozinho. Se isso for de muita relevância, eu quero dizer que esse é um desses textos que não precisa muito pregador ficar falando, né, pastor Éder? É mais por uma iluminação, é algo que o próprio Espírito vai trazendo ao coração de quem fala. Mas eu costumo dizer que esse é um dos livros ou um dos textos, como alguns textos de Salmos, que não precisam de muita explicação, de muita explanação. Na leitura nós já somos alimentados, na leitura nós já somos edificados, porque são palavras que vão diretamente aos nossos corações, são palavras que nos edificam, simplesmente numa leitura muito fácil, muito básica. E eu imagino que quando eu comecei a ler, alguém que acompanhou a leitura logo já foi glorificando a Deus em espírito. Alguns já começaram a sentir a presença de Deus, porque esses são textos assim. Alguns textos que me chamam a atenção dessa eficácia na leitura, que não precisa de muita explanação. Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. São textos que a gente logo lê e diz assim: falou comigo, é comigo isso aí. São textos que a gente olha para os Salmos de número 91, e se a gente lê do primeiro versículo ao último versículo, não precisa ninguém explicar, a gente já recebe todas aquelas bênçãos e promessas. E esse capítulo do profeta Isaías é um capítulo assim. Na leitura você já vai se edificando, na leitura você já vai dizendo: eu tomo posse, está falando comigo, porque é o próprio Deus falando para o povo, é o próprio Deus falando de algo muito interessante. E você vai ver aqui que ele vai usar um personagem chamado Jacó. Nós estamos cansados de saber quem era Jacó. Jacó vai passar por um processo de aperfeiçoamento, de melhora. Só que a gente tem muito fixado na nossa memória quem era Jacó, o que Jacó fez. Alguém diz assim: Jacó era um ludibriador, um enganador, um cara que gostava de tirar vantagem de algumas situações. E o engraçado é que Deus sempre estava no encalço de Jacó. O engraçado é que Deus nunca permitira que Jacó se ausentasse de sua presença. Deus nunca teve Jacó como um desperdício. Deus nunca teve Jacó como alguém que ele não tolerava mais. Olha, já te dei muitas chances, mas todas as chances que eu te dei, você pisou na bola.
paro contigo aqui por aqui mesmo, não quero mais. Não, Deus sempre descia e falava com Jacó, porque Deus é um ser insistente, paciente, que investe em quem ninguém investiria. Ele vai usar aqui pelo menos 2 termos. Ele vai usar criação para um e formação para outro. Ele vai dizer assim: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Primeiro estado de Israel, Jacó. Segundo estado de Israel, ou de Jacó, Israel. Eu quero falar subordinado ao tema aperfeiçoando a criação. Quando Deus faz essas 2 divisões, criação, Ele dá o nome, Jacó. Mas para formação, Ele não usa o mesmo nome, Ele diz Israel. Isso é muito interessante, porque para Jacó, todas as críticas possíveis, para Jacó, todos os erros possíveis, para Jacó, todos os delitos possíveis. Só que para Israel, a coisa muda de figura. Pastor, mas o que eu tenho a ver com isso? É porque para chegarmos ao Israel de Deus, primeiro nós temos que passar pelo primeiro estado. E qual é o primeiro estado? Criação, Jacó. Deus estava dizendo para Jacó: eu sei quem era você no seu primeiro estado. Eu te conheci quem era você no seu primeiro estado. E mesmo sabendo dos seus erros, mesmo sabendo dos seus deslizes, eu ainda insisti em fazer alguma coisa na sua vida. Há momentos que nós queremos que Deus nos leve a Israel, ou pelo menos que de uma hora para outra Israel apareça na nossa vida. Só que para que cheguemos ao estado de Israel, ao nível de Israel, nós devemos respeitar e esperar o primeiro estado. Quantos de nós aqui já não passamos por esse primeiro estágio? Alguns estão passando, outros estão terminando. Se você olhar para a sua Bíblia, se não me falha a memória, no capítulo 37 ou 38, ou um pouco menos ou um pouco mais, não me falha a memória agora, o capítulo ao certo, você vai ver de um encontro desse Deus com essa criação chamada Jacó. Jacó chega no Val de Jaboque sem esperança. Ele faz com que mulheres, filhos, empregados, ele faz com que bens, com que animais fiquem de um lado do val. Ele faz com que eles fiquem parados de um lado e ele vai atravessar o val, dizendo: fiquem aí, porque agora estou só, eu preciso ficar só. E nessa solidão que o próprio Jacó escolhe para si, eu imagino que Deus estava dizendo assim: era esse momento que eu estava esperando, em que mulheres, empregados, bens, não te roubem a atenção do que eu quero fazer agora. Eu imagino que Deus deve estar olhando dos altos céus dizendo: Jacó, eu estava tanto esperando esse momento, esperando essa hora, esse momento de solidão, porque vai ser só eu e você agora.
Agora nada vai lhe tirar a atenção. Não vai ser o barulho das crianças, não vai ser o barulho das mulheres, não vai ser o barulho dos empregados, nem dos seus animais, nem a compra, nem a comercialização de nada. Agora você está do jeito que eu quero. Porque há momentos da nossa vida que nós precisamos ficar a sós com Deus, para que nada roube a nossa atenção daquilo que Ele quer fazer por nós. E Ele não quer fazer algo exterior, Ele quer fazer algo interior. Quando Ele está nessa solidão, escolhida por Ele mesmo, a Bíblia diz que Ele vê um homem. No que Ele vê o homem, Ele sai em disparada, corre, se atraca com o homem e diz: só te solto se me abençoares. O homem, que era o próprio Deus, teofania, disse: larga-me, solta-me, porque a alva já vai nascendo. Eu preciso voltar do lugar da onde eu vim. E ele disse: eu só te largo se tu me abençoares. E naquela luta, a Bíblia diz que ele luta com o anjo, nessa luta desesperada pela bênção. Porque hoje em dia nós estamos enganados, irmãos. Para ser abençoado é uma luta tremenda. Tem que lutar, tem que se esforçar. Não é receber bênção hoje, ou dizer assim: é fácil, eu peço agora e recebo amanhã, e recebo hoje. Não, para receber algo de Deus tem que lutar, tem que se esforçar, tem que se desgastar, tem que suar a camisa mesmo. Ei, não é simples. Põe a mão na minha cabeça, pastor, ora por mim, faz uma consagração por mim, aí eu vou ser abençoado, faz alguma coisa por mim. Não é passe de mágica. Para receber de Deus, tem que se atracar com Ele e dizer: eu só te largo se me abençoares. Não é fácil. Para receber de Deus precisa de um esforço, precisa se desprender daquilo que é cômodo. E ele está lá lutando. O homem pega a espada e lhe fere a junção da coxa com a bacia. E nessa ferida causada pela espada de Deus, o próprio anjo vai dizer para ele, o próprio Deus vai dizer para ele: teu nome agora é Israel, porque lutaste com Deus e prevalecestes com homens. Era Deus dizendo assim para ele: até agora você chegou como criação. Até agora você chegou aqui como Jacó. Só que depois que eu lhe tocar, tu não voltas mais para casa como Jacó. Depois que eu lhe ferir, tu não voltas mais para os seus da mesma forma. Quem sabe as mulheres de Jacó estavam dizendo assim: meu Jacózinho vai voltar. É do mesmo jeito, eu não sei quem ele está arrumando lá sozinho, no meio do val. Quem sabe os empregados estão ali dizendo: você está vendo ele por aí? Você está vendo como que ele está? Não sei, o que ele está arrumando? Não sei. Aí os filhos estão ali dizendo: cadê papai? Onde papai está? A expectativa é que Jacó volte o mesmo, a expectativa é que Jacó volte a mesma pessoa. Mas o Deus que encontrou Jacó não tinha a intenção de liberá-lo de sua presença da mesma
mesma forma. Pastor, não estou entendendo. Vai entender agora. A intenção de Deus esta tarde não é te fazer voltar da mesma forma, mas Ele vai te fazer voltar como Israel de Deus. Remai chores. Feriu. Nome trocado. Nome fala de identidade, não é? Quando a identidade é trocada, a ferida é feita. A Bíblia diz que Israel não é mais Jacó. Agora ninguém chama ele mais de Jacó. Meu amigo Oliveira Júnior, ninguém mais chama ele de Jacó. E se alguém quisesse lembrá-lo de seu passado, logo ele teria provas suficientes de que ele não era mais o mesmo. Se alguém quisesse chamá-lo de Jacó, eu imagino, Eliseu, que ele mostraria a marca, mostraria a ferida. Senão, quem passou por que eu passei não pode ser chamado da mesma pessoa. Essa marca significa o que, Jacó? Não. Israel. O problema do ser humano é que ele quer nos chamar de Jacó pelo resto da vida. O problema das pessoas é que eles querem sempre colocar o passado de Jacó em riste na nossa cara, estampado na nossa cara, para que a gente olhe para o que nós fomos, olhe para o que nós éramos. Sim. Eu não posso ser chamado de Israel, porque olha o que eu fiz, olha quem eu era. Só que a intenção de Deus não é essa. A intenção de Deus é essa: mostra para ele, mostra para ela a marca do novo homem, da nova mulher que você tem agora. Mostra a ferida, porque ninguém que sai de um encontro com Deus sai do mesmo jeito, anda do mesmo jeito, fala do mesmo jeito, se comporta do mesmo jeito. Não. Quem se encontra com Deus, até a maneira de andar é alterada, até a maneira de falar muda. Então ele chega como criação. Só que a intenção de Deus é olhar para a criação e dizer: eu quero aperfeiçoar o que eu criei. Isso aqui não é evolucionismo, isso aqui é aperfeiçoamento. É Deus olhar para a criação dele e dizer assim: eu vou te melhorar. Porque até agora cabia o nome de Jacó. Até agora eu sabia quem era você, e nenhum dos seus erros pode me decepcionar, porque eu já sabia em quem eu estava criando. Só que não dá para ser Jacó para o resto da vida. Eu vou falar isso aqui de novo. Não dá para ser Jacó, pastor Éder, para o resto da vida. Aquele síndrome da Gabriela: eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Alguma coisa tem que melhorar. Alguma coisa tem que se aperfeiçoar. E pessoas que não se aperfeiçoaram na presença de Deus é porque ainda não foram feridas pela espada de Deus. Mas eu não conheço ninguém que teve encontro com Deus que não saiu dessa briga, dessa luta, desse esforço, desse desgaste, a mesma pessoa.
É Deus olhando para mim, para você aqui esta tarde e dizendo: o meu poder ainda se aperfeiçoa na fraqueza. Não tenta querer ser o que você não é. Não tenta aparentar o que você não vai conseguir ser. Deus está dizendo: desse jeito mesmo aí é que eu te quero. Oh, aleluia. Ele vai dizer para Israel: eu te amei, tu és meu. É Deus olhando para aquilo que criou, aperfeiçoou e dizendo: você tem a minha marca, você tem a minha autenticidade, você tem o meu selo. E quando alguém quiser te chamar de Jacó, mostra a marca do fabricante e diz: não, eu era, agora estou aperfeiçoado. Um exemplo: quando você pega as grandes marcas de celular, de tênis, de roupa, você vê que eles criam, passam anos e mais anos, suas criações são aperfeiçoadas. Por que não dizer? Por que não falar da Apple? Fez o iPhone 1, não parou no 1. 2, 3, 4, tem até o 11 agora. Porque o homem que é homem entendeu que ele não pode ficar reduzido a uma criação. Homem que é homem já colocou em sua mente de que ele não pode ficar reduzido. Por quê? Porque os anos vão se passando, a tecnologia vai avançando. Então ele entende: para que eu não fique para trás, para que meus concorrentes não me sobreponham, eu vou ter que aperfeiçoar o que criei. E eles patentiam sua marca, seu logo. Eles patentiam sua performance de aperfeiçoamento. O homem que é homem entende isso. Imagina Deus. Deus olha para aquilo que Ele criou, porque você é muito melhor do que um celular. Vou falar isso aqui de novo. Você é melhor do que um celular. Você é melhor do que um tênis. Você é melhor do que um relógio. Se o homem que é homem entende que ele não pode estar reduzido a uma só criação, imagina Deus, que olha para você todos os dias e diz: eu vou me aperfeiçoar nele. Ou melhor, eu vou aperfeiçoar ele através do meu poder, através da minha palavra, através dos pregadores que eu mando, através dos cantores, dos louvores. Eu vou usar todas as ferramentas possíveis, imagináveis e inimagináveis, para que a minha criação seja aperfeiçoada. Tu és meu. É Deus dizendo: tu tens dono. Ele vai dizendo: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Olha o que ele vai dizer no verso 4. Enquanto foste precioso aos meus olhos. Eu posso dizer algo? Você é precioso aos olhos de Deus. Tua vida é preciosa demais. Também fostes glorificado e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma.
É Deus fazendo troca. É Deus pegando povos, homens, nações, olhando para você e dizendo: eles podem até ser melhores do que você. Eles podem até ter mais condições do que você. Mas se precisar, eu faço uma barganha. Eu faço uma troca. Eu pego todas as nações do mundo e troco pela sua vida, para te resgatar para mim mesmo. Deus está olhando para as criações dele aqui essa noite, essa tarde, e está dizendo: não se preocupa, se o teu estado é Jacó, eu vou te fazer chegar a Israel. Não te preocupa se o teu primeiro estado é pequeno. Bíblia, lá em Jó, teu primeiro estado poderá ter sido pequeno, mas o teu último estado aumentará de sobremaneira. Esse teu estado de hoje não vai definir o que Deus vai fazer no amanhã. Ei, vai, choreba. Esse teu primeiro estado, pastor, o meu primeiro estado é Jacó, minha oferta é de Jacó, o que eu tenho para oferecer é de Jacó. E aí? Aí Deus diz: traz para mim, porque o que você trazer para mim, eu vou ter o poder de aperfeiçoar, vou trabalhar contigo. E demore o tempo que demorar, custe o tempo que custar, eu vou te fazer chegar a estatura de varão perfeito. Só que perfeição aqui nada tem a ver com coisas que fogem da realidade. Não vou pecar mais, não. Perfeição aqui tem a ver com o poder de Deus dentro do ser humano, lhe aperfeiçoando, porque a Bíblia diz que a vida do justo é como se fosse a aurora, que vai crescendo, vai nascendo, vai rompendo, manhã após manhã. Perfeição para Deus nunca foi exatidão de perfeição, ou seja, você é santo e não peco mais. Não, perfeição para Deus em relação ao ser humano sempre vai ser: melhorei hoje, amanhã eu melhoro mais um pouco, amanhã melhorando mais um pouco, depois melhoro mais. O que eu era, vou deixando de ser gradualmente, até que a glória de Deus paire sobre a minha vida, e alguém possa me enxergar e dizer: ela não é mais a mesma. Alguma coisa mudou, alguma coisa se alterou, alguma coisa se modificou. Você consegue ficar de pé no seu lugar? Não existem atalhos para o trabalhar de Deus no que tange a aperfeiçoar sua obra, sua criação. Não existem métodos que se abreviem nisso. Não existem métodos que não dá para buscar um atalho, uma coisa mais rápida. Não dá para
usar um método que seja mais rápido. Não existe. Jacó foi deixar de ser Jacó já velho. Jacó não deixou de ser Jacó na infância, na adolescência, na juventude. Não. Jacó foi deixar de ser Jacó velho. Quem não tem paciência com os Jacós no nosso meio, somos nós mesmos. A gente olha para os Jacós e diz assim: isso aí não vai mudar nunca. Isso aí vai continuar assim. Tanto tempo de crente ainda é um Jacó. Só que Deus lá em cima está dizendo: calma, Jacó, que está falando do outro Jacó. No tempo certo eu mudo a vida dos dois. Que nosso problema é que a gente fala, né, o sujo falando do mal lavado. A gente acha que já chegou ao estado de Israel. Deus está dizendo: não, calma. Para os dois eu tenho um tempo. Para os dois eu tenho uma graduação certa. Para os dois eu tenho o tempo certo para trabalhar, me encontrar com ele ou com ela e sair de lá diferente. Que não tem paciência somos nós. Mas Deus está dizendo: calma, continua Jacó na minha presença. É melhor ser Jacó na presença de Deus do que um Esaú fora da presença de Deus. Alguém só acha defeitos em Jacó, mas Jacó, mesmo com defeitos, está na presença de Deus. Alguém olha para Esaú e diz: esse aí não tem muito defeito. Aí bate no Jacó. Tadinho do Jacó. Só que Jacó está dentro da casa, servindo o pai. Eu nunca vi na Bíblia Deus falando com Esaú. Deus se manifestando para Esaú. Deus mandando o anjo subir e descer na escada para Esaú. Não. Jacó era cheio de defeito, mas quando Deus queria descer, Deus não descia para Esaú. Deus descia para Jacó e dizia: olha aí, Jacó, eu vou fazer isso na sua vida. Como esses anjos sobem e descem a escada, assim será a sua descendência. Tem um monte de Esaú achando o bom da boca, o dono da cocada preta. Mas quando Deus quer falar, Deus não batia na porta de Esaú. Deus descia lá em Jacó, deitado com a cabeça na pedra ou não, atribulado ou não, traído pelo tio Labão ou não, enganado ou não, fazendo das suas falcatruas ou não, mas Deus descia e dizia: no tempo certo eu te pego de jeito, no tempo certo eu te firo com a minha espada, no tempo certo eu te toco diferente, no tempo certo eu mudo a tua vida. E quando esse tempo chegar, Israel, 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 feche os olhos. Soberano Deus e eterno Pai, te louvo, te agradeço, porque a tua palavra é fiel. Tua palavra é espada que toca, espada que fere. Remacachura maia, braçuri remante o rebarras, urimacando remanassuri anderebe arras. Tua palavra é espada que fere, mas não fere para matar, fere para mudar conduta, mudar situações, mudar caráter. Ó Deus, troca os nossos nomes agora, Pai. Troca as nossas vidas agora, vidas de Jacó, Senhor. Mas mesmo assim, Senhor, se estiver dentro de nós um coração sincero, Pai, um coração que precisa e que necessita de mudança, pessoas que reconheçam, Pai,
que precisam chegar a esse estado, esse novo nível, esse novo patamar contigo, Pai. Ó Senhor, nós não queremos ser aquilo que éramos, e aos poucos deixaremos de ser aquilo que éramos, ó Pai. Porque a mudança é gradual, é etapa por etapa. A mudança, Senhor, que o Senhor vai fazer dentro de nós, é devagar. Não é assim de uma hora para outra, de um dia para outro. Não, Senhor. Mas nossos corações estão abertos a essa nova proposta. Teu povo ora agora, Senhor, pedindo por transformação, Senhor. Há áreas da nossa vida que nós poderemos reconhecer que já somos Israel. Há áreas da nossa vida que já chegamos a um nível de excelência. Mas há outras áreas dentro de nós, Senhor, que precisa desse toque, que precisa desse aperfeiçoamento, Pai. Ó Deus, eu oro para pessoas aqui não orgulhosas. Não, essa mensagem não é para os orgulhosos. Essa mensagem não é para aqueles que já se sentem transformados, mudados, ou que não precisam melhorar, que não precisam se aperfeiçoar. Não, Pai. Essa palavra é para aqueles que reconhecem que a cada dia precisa de um encontro contigo, Pai. Para que algumas coisas melhorem, para que algumas coisas se aperfeiçoem, Pai. Essa mensagem não é para pessoas que se sentem já em um nível, em um patamar e... Não. Essa mensagem é para aqueles que reconhecem suas fragilidades, seus defeitos, ó Pai. Essa mensagem é para aqueles que reconhecem que precisam de um encontro, de uma bênção, Pai. Mas não bênção exterior, não bênção financeira, não. A bênção de caráter, de conduta. Pessoas que reconhecem que precisam ser melhores esposas, melhores esposos, um melhor pastor, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor profissional, um melhor cidadão, um melhor servo, um melhor obreiro, Pai. Pessoas que precisam desse seu toque, Pai. E eu creio que esta tarde é uma tarde de encontro. Se eu pudesse denominar essa tarde, eu denominaria como a tarde do encontro. Porque eu sei que Tu estás no nosso meio, Senhor. Ei, Jesus, eu sinto a Tua presença aqui. Tu desceu para falar com Jacó, ó Pai. Tu desceu com a espada desembanhada para tocar nos Jacós. Ore macandore meninci de romininti calabaragá. Ebaraioti calabarassuri anderebia. Ebadagashuri anderebai odi calácia. Tu desceu com a espada desembanhada para tocar no Jacó. E nós estamos agarrados em Ti, Senhor. Nós estamos Te importunando por essa bênção, Pai. E nós só Te soltaremos se Tu nos abençoares. É vida ou morte, é hoje ou nunca mais, é agora ou nunca mais. Oh Espírito, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Glória a Deus.
Você pode aplaudir a Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado. Amém, queridos? Aleluia. Pode se sentar, amém? Pode se sentar. Amém, louvado seja Deus. Aleluia. Quem foi abençoado, diga amém. Deus abençoe os amados, amém? Louvado seja. Vamos aplaudir Jesus bem forte.